A gente começa com uma notícia que chega de Brasília. O presidente Lula sancionou com veto o projeto de lei que limita a saída temporária de presos do regime semiaberto. E quem traz as últimas informações é a repórter Marília Ribeiro. Marília, boa noite, bem-vinda aqui ao Jornal Jovem Pan. Qual trecho foi vetado pelo presidente da República? Bom trabalho. Boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. O presidente Lula vetou parcialmente a lei que proíbe as saídas, aquelas saidinhas para presos, né? Ele seguiu uma recomendação do ministro Ricardo Lewandowski, que permite que os presos temporários, eles possam sair para visitar os seus familiares. Em coletiva que aconteceu agora há pouco, o ministro Ricardo Lewandowski disse que a preocupação do Congresso foi preservada integralmente. Vamos ver um trecho? A preocupação do Congresso Nacional foi preservada integralmente no sentido de tornar mais rígidas as saídas temporárias e, repito, que estarão sempre a critério do juiz da execução ou dos juízes corregedores e só sairão aqueles que estão no regime semiaberto, que não cometeram crime hediondo ou com grave ameaça à pessoa e que tenham bom comportamento. Ao vetar o trecho que impedia que os presos do semiaberto pudessem visitar os seus familiares, o governo também teve que abrir mão de outro dispositivo, que é aquele que permitia que os presos do semiaberto pudessem fazer atividades que pudessem concorrer para o seu convívio social. Isso porque os dois trechos estavam interligados. Agora, o veto será analisado por deputados e senadores e eles poderão decidir se mantém ou se derrubam a decisão do presidente Lula. Mais cedo, quem também falou sobre o PL das saidinhas foi o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Vamos ver? A partir do momento que o Congresso decide um projeto de lei, Câmara e Senado, e vai à sanção, é direito do presidente sancionar ou vetar. Como é direito do Congresso Nacional, a partir de um veto, examiná-lo para poder mantê-lo ou derrubá-lo. Então, isso é do processo legislativo. Nós temos que respeitar, tanto o Executivo respeitar o Legislativo, quanto o Legislativo o Executivo, e há uma engrenagem constitucional para dirimir conflito. Então, não haverá conflito. Qualquer que for a decisão do presidente, nós vamos examinar se vamos manter o veto ou se vamos rejeitá-lo. É importante também falarmos sobre o que Lula sancionou, né? Ele sancionou o trecho que proíbe a saída temporária para condenados por crimes hediondos com violência ou grave ameaça, como, por exemplo, homicídio, latrocínio e estupro. A medida ainda não foi publicada no Diário Oficial da União, mas ela foi confirmada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Eu volto com vocês no estúdio. Marília Ribeiro com as informações de Brasília. Bom trabalho para você, até mais tarde. Bom, para comentar as notícias, Cristiano Vilela conosco. Ô Vilela, boa noite para você, bem-vindo. E o presidente Lula acabou vetando algumas partes, principalmente esse trecho. E o ministro Ricardo Lewandowski justificou dizendo o seguinte: o ministro destacou que essa parte em que foi vetada ia contra a Constituição e atentaria contra a dignidade humana. Como que ficou o saldo geral desse veto parcial, mas acabou aprovando, em geral, a matéria que foi aprovada pelo Congresso? Vilela, bem-vindo, boa noite. Tiago, uma boa noite para você, para todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, eu vejo que efetivamente há um avanço nessa questão da saidinha, né? Com esse veto presidencial, ela não fica na conformidade daquilo que estava previsto no parlamento e que talvez fosse o anseio de toda a sociedade. Eu, honestamente, não concordo com esse veto presidencial. O argumento colocado pelo ministro da Justiça de que seria inconstitucional, atentaria contra a dignidade da pessoa humana, me parece uma visão totalmente equivocada. No entanto, pelo menos a maior parte do projeto sendo aprovado já representa um avanço para a sociedade, uma garantia para a sociedade, e aí eu vejo que o parlamento vai apreciar esse veto e vejo como uma possibilidade bastante significativa do parlamento derrubar esse veto. E aí sim, aí o projeto de lei ele fica na forma como foi aprovado inicialmente no Congresso Nacional. Agora, com esse veto, será que ele ameniza um pouco também a relação com o Congresso, a relação conflituosa, Vilela? Porque ele sanciona praticamente todo o projeto, mas só veta essa parte. E segundo o ministro Ricardo Lewandowski, esse veto é limitado e afeta 118.328 presos. Agora, o Congresso possivelmente, então, deve derrubar o veto. É uma questão política agora, né?
Exatamente, é uma questão política. Eu vejo que dificilmente o Congresso vai reconhecer a argumentação que foi dada para esse veto. Me parece uma argumentação muito simplista. Não há que se falar de forma alguma em qualquer violação aos direitos humanos. A possibilidade de restringir a visitas de familiares, como estava estabelecido no texto original. Então eu vejo que é algo que o Congresso não deve, no meu entendimento, flexibilizar o seu posicionamento e possivelmente deve derrubar o veto presidencial, restabelecendo o texto originário que foi aprovado no parlamento.